pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a nossa pré-aula da classe do Jardim de Infância. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não é inscrita no nosso canal, não deixe de se inscrever. Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com quem você conhece e sabe que precisa ouvir o que nós estamos ensinando aqui hoje. Vamos juntas fazer esse canal crescer, amém? Também hoje nós estaremos comentando com vocês a lição hoje número 10, que diz assim: Meu amigo Jesus ama as crianças. Eu trago como sugestões de hino o nosso hino da acolhida, Abra um Sorriso, da nossa cantora Aline Barros, e eu encontrei também 3 hinos que falam sobre esse tema na internet. Vai de você ouvir e ver qual é o melhor para sua classe, escolhe um dos hinos e louva a Deus, né? Tem hinos que dá para você cantar até com o conjunto das crianças, que são hinos assim abençoados. Amém? Se você tiver também outras sugestões de hino, deixa no comentário aqui abaixo ou lá no nosso grupo do Telegram. Sugestão de tarefa. Deixai vir a mim os pequeninos. Esse é um link que você deve enviar para casa. Lá tem uma coreografia. E a sugestão é justamente essa, que seja um momento agradável em família, que a família faça essa coreografia, mande através de fotos. Se mandar o vídeo, mais divertido ainda vai ser, toda a família unida, se divertindo, porque a ideia é essa, nós promovemos este momento de interação com a família, seja numa pesquisa bíblica, seja no momento de assistir um filme bíblico, ou no momento como esse, onde eles possam ali se divertir fazendo a coreografia, certo? E o nosso memorizando, é muito bacana. Diz assim, ó, deixe que as crianças venham a mim. Marcos 10:14. A minha sugestão para vocês é construir uma placa. Pega um papelão, se você tiver condições de colocar ali um cabo de vassoura, né, para eles poderem segurarem. Sabe quando a gente vai para passeata e sai marchando assim? Deixem as crianças venham até mim. Deixe que as crianças venham até mim. Marcos 10:14. E promover uma mini passeata. Seria muito divertido. Converse com o seu superintendente se pode fazer isso em volta da igreja, se não vai atrapalhar, em volta ali dentro do pátio mesmo, certo? Se não vai atrapalhar, só para ser uma forma diferente. Se não der para dar a volta no pátio, pode ser ali dentro da sua sala mesmo, mas vai ser bem divertido as crianças saírem marchando, né? Como se fosse numa passeata e declarando isso, amém? E uma sugestão para a história é esse Jesus articulado. Eu coloquei para vocês tanto o endereço da onde eu encontrei essa imagem, como também nesse link abaixo é a tia Gabi. Ela ensina a fazer um boneco articulado. Só que se você trocar o rostinho deste boneco pelo rostinho de Jesus, esse mais padronizado que a gente tem, mais usa, mais vê por aí fica como se fosse o nosso Jesus articulado. Esse que tem na imagem já é ali para dizer, eu não sou muito prendada, sempre falo isso para vocês, então eu vou pelo mais prático, eu lido melhor com o EVA do que com o feltro. Gosto de trabalhar com o feltro, mas é coisinha pequenininha, delicadinha assim, né? Não uma super produção dessa. E aí, esse Jesus, como eu estava falando para vocês, ele é de feltro, mas tem versões ali de Jesus de EVA que também super serve. E eu acho que pelo tempo eu acho melhor, né? Mais fácil para confeccionar. E aí você vai contando a história e vai usando eles. Então você ali está representando Jesus com seu boneco articulado. As crianças, você fala assim: olha, agora o Jesus vai chamar as crianças, e as crianças vão vir até Jesus. Aí vem, se você tem uma auxiliar de turma, você coloca ela ali para não deixar as crianças chegar. Não, não, sente, volte para o lugar, né? Ou se tiver criancinhas, pegue as criancinhas maiores para tentar impedir as outras de chegar até Jesus, certo? E aí você vai dramatizando a história. Aí você levanta e fala: ei, deixa aí vir as minhas criancinhas, porque é delas o reino dos céus. E deixa Deus te usar aí nessa dramatização. O que ressaltar na história? Então eu vou aprofundar com vocês um pouquinho hoje e vocês veem o que disso você consegue encaixar ali para ensinar para sua turma, amém?
O que ressaltar na história? O que muitas vezes impede das crianças chegarem até Jesus? Então, nós vamos fazer assim uma lista de coisas que possam impedir as crianças de chegar até Jesus. Distrações. Essa é a primeira que a gente vê ali que impede. Por exemplo, brinquedos. A criança vai para a igreja, leva aquela montoeira de brinquedo e aí passa o culto inteiro brincando e não ouve a voz de Jesus. Não vai na igreja ali para brincar. Ou a mãe dá o celular, certo? Também, antigamente tinha o tablet, né? As mães davam o tablet para as crianças. Ali dentro da igreja, isso está impedindo ele. Aí ele vai para o cultinho, mas ele vai com os carrinhos, ele vai com os bonecos. Ai, se a tia quiser tomar. Aí é aquele escândalo, aí eles brigam, eles querem chorar, querem voltar com a mãe, certo? Ou tem mãe que leva um monte de comida para as crianças na igreja e come, 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 come o tempo todo. Tá abrindo uma embalagem, incomoda todo mundo, abre e fecha aquele cheiro de salgadinho saindo aquele barulho de pacote de bolacha. Então, tudo isso são distrações. A criança toda hora quer ir no banheiro, toda hora quer tomar água. Tudo isso serve de distrações dentro da casa do Senhor, impedindo as crianças de aprender a palavra de Deus. E isso também acontece muitas vezes na casa. Né? Não tem um momento que você estimule seu filho a assistir filme cristão, não tem um momento que você ore com seu filho, que você leia a Bíblia com seu filho, que você ensine a palavra de Deus, tudo, tem tantas coisas, os pais trabalham demais, estão cansados, não têm esse tempo, tudo isso são distrações que nos levam a afastar as crianças de Jesus. Como eles vão crer se não há quem pregue? Amém? Passeios, todo cultinho. Eu tinha uma dificuldade numa igreja que todo culto infantil era aniversário, era a viagem, era passeio, era piquenique, sabe? Os pais tinham um compromisso de um conjunto de 12 crianças ia 5, 6. E duas eram minhas. Duas, três, numa época foi 3 minhas. Entende? Então, o que está acontecendo? Será que tem que marcar só? Por que os pais pensam? Ah, é culto das crianças mesmo. E é um culto voltado para eles, com o linguajar possível deles entender. E os pais ainda resolvem marcar compromisso nesse dia. Foram visitar outra igreja nesse dia, certo? Então, a gente precisa, assim, alertar os pais quanto à importância do culto infantil e da presença das crianças nesse culto. E principalmente a falta de autoridade dos pais. Os pais hoje em dia têm perdido essa autoridade. Dizem, não, filho, você não vai ao celular. Você vai sentar do lado do pai, no colo do pai e vai ouvir o que Deus está dizendo. Nós vamos louvar a Deus junto. Não é hora disso. Pôr limites no uso do celular, no tempo que ele tem com os brinquedos. E, sabe, aquela disciplina. Então, a gente tem que ensinar desde pequenininho. Hoje em dia virou uma moda deixar as crianças correrem pelo meio do culto. Correm, correm, correm até a hora do cultinho deles. E coitada das professoras que ficam na salinha, porque aí eles estão pilhados de energia, certo? Então, a gente precisa, assim, ordem e reverência na casa do Senhor. Guardar o pé antes de entrar, porque esse lugar é santo. A gente precisa ensinar as nossas crianças desde pequenininha a ter esse pensamento. E também a falta de exemplo dos pais. Se a criança não vê os pais orando, ela vai saber que é necessário orar? Se ela não vê os pais louvando a Deus, lendo a Bíblia, jejuando, essa criança vai aprender a importância disso? Não vai. Então, nós precisamos, né, trabalhar aliados com os pais. Por isso que eu digo, tem muitos vídeos dessas aulas que é importante vocês colocarem ali para os pais assistirem também, porque a gente precisa chamar a responsabilidade dos pais. Os pais precisam exercer a autoridade que Deus constituiu na vida deles para ensinar a criança no caminho que deve andar. Não é a professora apenas que tem que ensinar a criança no caminho que deve andar, e sim os pais. Essa é a responsabilidade primordial dos pais. Senão, Deus não faria pais, Deus faria só professoras. É ou não é? Então, cada pai é responsável pela vida espiritual do seu filho e prestará conta, porque o Senhor falou que tudo que lhe der a nossa mão, nós deveremos prestar conta a ele. Então, os nossos filhos foi algo que Deus colocou em nossas mãos. Amém? Quando Jesus vê isso, ele vendo que estão tentando atrapalhar as crianças de chegar a ele, quando Jesus vê isso, ele fica indignado e dá uma ordem: deixai vir a mim as criancinhas. Você tem que deixar.
Então, deixai vir a mim as criancinhas. Então, essa é a ordem de Deus. E quem está descumprindo essa ordem é desobediente, certo? E o que ele quis dizer no versículo 15? Que ele fala assim: dos tais é o reino de Deus. Por que é das crianças o reino de Deus? De quem se comporta como uma criança é do reino de Deus. Tem algumas características que é importante você pontuar na tua escola. Por exemplo, a criança, ela perdoa com facilidade. E quando ela perdoa de todo o coração. Se você vai lá e quebra o brinquedo de uma criança, por exemplo, nossa, a criança ela chora, ela fica brava na hora, porque a gente é aquela que o Senhor fala, irai, mas não pequeis. Então a criança, ela põe, a gente precisa pôr esse sentimento para fora. A criança chora, outras crianças querem bater, outras crianças quebram, outras crianças fogem, batem a porta. Cada criança expressa a sua emoção de desagrado de alguma forma. Então, mas depois disso, você fala para o coleguinha, ó, peça desculpa para o coleguinha. A criança chorou, pôs tudo para fora, ela vai perdoar. E daqui a pouco você olha, estão os dois brincando juntos de novo, como se nada tivesse acontecido. Esse é o perdão verdadeiro. Não tem nada que fica acusando a criança, lembrando a criança, aprisionando a alma da criança, né, fazendo com que ela fique o tempo todo pensando naquilo, voltando àquela situação e se enchendo, né, fazendo aquela raiz da amargura só crescer. Por que acontece? Os adultos já não são assim. Mas é tudo, se alguém faz alguma coisa que magoa ele, aquilo fere tanto, fere a alma dele e ele fica constantemente alimentando aquela raiz. Porque cada vez que você tá lembrando, você tá, parece que jogando água naquela raiz da amargura e ela tá crescendo e ela vai brotar e ela vai dominar a tua vida. Então a gente tem que pedir sempre a Deus: Senhor, ensina-me a perdoar como o Senhor nos perdoou, que o Senhor nos perdoa jogando no lar, né, no mar do esquecimento aquilo. Então é assim que nós devemos ensinar as nossas crianças também. A criança se arrepende quando lhe é mostrado o erro. Se você chega para a criança foi lá e tomou o brinquedo do colega, você fala: fulano, não pode tomar o brinquedo do coleguinha, tem que pedir emprestado para ele. Agora vai lá e pede desculpa para o coleguinha. A criança devolve o brinquedo, às vezes, claro que ela dá uma resistida, ainda mais conforme, né, a criação da criança, os limites que foram dados para essa criança. Mas ela vai lá e faz o quê? Ela se arrepende, ela pede desculpa pro coleguinha. E aí, tem criança que chora, tinha crianças, né, como eu dou aula, quando eu dava aula, que mordia o colega, quando eu chamava a atenção dele, o colega estava chorando de dor e ele chorando de arrependimento pelo que ele fez. Eu falei: olha o que você fez no seu coleguinha. Olha, coitadinho, o amiguinho tá chorando de dor. Peça desculpa, dá beijinho pra sarar, fica agradando aqui o dodói do amiguinho. Então a criança chorava e se arrependia do que tinha feito. E quão difícil é um adulto, certo? Se arrepender. Às vezes a gente não consegue olhar as nossas falhas, a gente se acha tão perfeito. Não, tá tudo certo. Imagine que eu sou assim. A gente tem que entender que a gente é de carne e osso. E isso mostra que nós já fomos gerados na iniquidade. Não há nada de bom em nós que não seja dado pelo Espírito Santo. Só o que Jesus colocou no nosso coração é bom. Só o que vem de Deus para nós que é bom. Então nós temos que viver nos arrependendo das coisas e tentando reparar o nosso altar no Senhor. E as crianças, quando fazem isso, elas se arrependem de verdade. E elas vão pensar de novo. Claro que o bebezinho de 1, 2 anos, eles estão nessa fase oral, eles vão continuar mordendo ali até eles entenderem o quanto isso prejudica o colega. Mas eu digo, os maiores já entendem, né? Quando se arrependem de verdade, dificilmente eles caem no mesmo erro, porque eles sabem pelo caminho que eles passaram. Agora, quando não há arrependimento genuíno, quando não há um arrependimento verdadeiro, esse pecado ele vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, e você pede perdão hoje, peca amanhã, pede perdão hoje, peca amanhã. Agora, quando há um arrependimento, uma confissão, há uma cura. E aí você não é mais pega pelo inimigo. Você está liberta, certo? A criança crê e não se desespera. Você já viu uma criança pedindo: mãe, eu quero, sei lá, eu quero um sorvete? A criança chega, a criança, independente se a mãe tem dinheiro, se a mãe não tem dinheiro, se, sabe? Ela chega e pede o que ela quer.
E aí a mãe vai falar: olha, filho, não posso te dar sorvete hoje porque você vai doer tua garganta. Ou a mãe vai tirar dinheiro de onde ela não tem, ela vai correr atrás e vai dar o que o filho quer, certo? E a criança, ela só espera. Ela pede e espera. Claro que tem crianças, né, que devido à ansiedade, que não foi trabalhada desde a infância, que foi acostumada a ter tudo na mão, na hora que ela quer, tem mais dificuldade, vai crescendo com mais dificuldade de saber esperar. Né? Eu sempre dou aquele exemplo, acho que foi aqui, né, que nós fizemos a sugestão era fazer um bolo para criança. Ah, não, não foi aqui, não, não foi na classe de vocês, que eu estava ensinando eles fazerem, faz um bolo e veja o tempo, faça a criança esperar o tempo do bolo assar, esperar o tempo do bolo esfriar, porque a criança precisa esperar, senão como é que ela vai pôr em prática aquele versículo que fala esperar com paciência no Senhor? Certo? Então a criança, ela é pura nesse sentido, porque ela espera, por exemplo, um bebezinho. O bebezinho, ele quer mamar, ele chora, chora, e a mãe vai lá e dá mamar. Certo? Então ela sabe que se chorar, ela vai ganhar. Ela pediu, ela vai ganhar. E nós, às vezes, né, não temos esse discernimento de crer. A gente quer tentar conseguir pelas próprias mãos, a gente quer fazer do nosso jeito. E Deus, às vezes, fica só esperando. Vou esperar acabar as forças dela, porque aí ela vai dizer aquela linda frase que eu acho que entristece tanto Deus. Ai, agora é só Deus mesmo, né? E a criança ama incondicionalmente, independente da crença, da raça, da cor, do físico, de tudo. A criança, ela ama puramente. A criança, ela não, ela depois ela é ensinada o que é diferente, o que não é. Mas quando ela é criança, ela ama como a pessoa é, com os defeitinhos das pessoas, do jeitinho que o coleguinha se apresenta, ela aprende a amar daquele jeito. Por pior que seja um pai, por mais carrasco que seja o pai, se você perguntar dessas famílias que a gente vê que as crianças são acolhidas em abrigo porque sofrem abuso, sofrem abandono, se você perguntar para essa criança que passou fome, que apanhou, que viu cenas de violência, que está dentro de um abrigo agora, foi retirada da família, você perguntar para eles se eles querem ficar ali ou voltar com a família, as crianças querem voltar com a família porque eles amam acima de qualquer coisa. E nós temos que aprender a amar como as crianças. Na verdade, nós precisamos aprender a amar como Jesus nos amou. E a criança se comporta como filho. Filho, pense teu filho de 15 anos, ele fala: "Mãe, quero trocar meu celular por um tal celular". E a mãe faz de tudo, tira a prestação, divide em um monte de vezes. Por quê? Porque quer presentear o filho. E às vezes a gente brinca aqui em casa que a minha filha fala assim, ai, mas eu nem mereço, mas o pai me deu. Aí o meu marido fala assim, não é pelo merecimento, é pela graça mesmo. Né? E é justamente isso. Tem tanta coisa que nós recebemos de Deus que nós nem merecemos, mas é pela graça que nós ganhamos. Então, se comportar como filho é diferente de se comportar como escravo. Escravo fica ali suando, se desesperando, trabalhando com as próprias mãos, gastando a sua energia com as próprias mãos para conseguir alguma coisa. E filho não, filho vai lá e pede. Pede porque ele sabe que o pai dele vai dar um jeito de dar o que ele precisa. Amém? Precisamos aprender, né? A desenvolver em nós essa identidade de filhos, porque Deus nos libertou para sermos filhos do seu amor. E Jesus tem bênçãos para a criança. Depois que as crianças, né, deixaram as crianças virem, ele abraça as crianças e as abençoa. Então, independente da idade, Deus tem bênção para o bebê, para o adolescente, para os jovens, para adultos, para os velhos. O Senhor tem bênção para todos nós e que nós possamos aprender com o Espírito Santo a como pedir essas bênçãos para nossas vidas. Amém? E a nossa sugestão de brincadeira é uma cama de gato.
como que vai funcionar? Eu trouxe algumas sugestões ali. A cama de gato nada mais é que um emaranhado de fios, ou de lã, ou de elástico. De elástico eu até gosto um pouquinho mais, porque ele é mais fácil para eles passarem. Porque o fio ele é mais, não é tão flexível quanto o elástico, e aí fica mais complicado ali para as crianças se desvencilharem deles. Então você vai ficar numa ponta como se fosse Jesus ali esperando para dar um abraço neles, e eles vão tentar passar por essa cama de elástico e você vai ver aonde que é o melhor lugar para você montar aí na sua sala. E aí quando eles terminarem de passar, eles vêm, você abraça eles ali com aquele, né, Jesus articulado, e diz: "Ai, que Jesus te abençoe em nome, que você seja abençoado em nome de Jesus." Amém? São essas as minhas sugestões de hoje. Espero que você tenha uma aula abençoada, que seja próspera a tua turma, o seu conhecimento, que as suas sementes que você está plantando no coraçãozinho deles encontrem terra fértil e floresça. Amém? Um beijinho para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!